Hoje às 5 da tarde tem Esporte Retrô. Na verdade, Retrô Esporte porque o jogo é chamado do Retrô e acontece nos aflitos com a broga dos ingressos. Enfim, o Retrô, claro, teve uma crescente nos últimos jogos, passou, eliminou a equipe do Maguari, inclusive de virada no último jogo. Empatou fora de casa e venceu de virada no Estádio dos Aflitos. O Sport vem numa crescente, galera. Porém, o time do Sport está só treinando nos últimos dias, os últimos 10 dias. E aí tem muitos jogadores ainda para estrear. E a informação é que Zé Lucas concentrou, pode ir para o jogo. Aliás, a expectativa de Cleison no jogo, Yuri Castilho no jogo. E um detalhe: a zaga do Sport pode ser formada por Marcelo Benevenuto e o Ramon Menezes. Eu vou trazer as provas de escalações, a arbitragem, todos os detalhes para vocês da segunda semifinal do Campeonato Pernambucano. A primeira partida entre Retrô e Sport, a chamada do Retrô, porque o jogo da volta acontece na ilha no dia 21, sábado, depois do Carnaval. Fica no vídeo até o final. Pois é, um clima, né, meio complicado com relação ao preço do ingresso e vai para a justiça. Ai, 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 é o futebol. Só bronca e mais bronca, mas vamos que vamos, né? Dentro das quatro linhas eu vejo que o time do Retrô deu uma melhorada. O Wagner Love é um jogador hoje a ser marcado, né? 4 gols na competição. Cara que se coloca muito bem, tem experiência, sabe os atalhos do campo. Mas o Sport hoje tem um ataque que, se estrear todo mundo, meu amigo, sai de baixo. Aliás, se o Sport conseguir fazer esse time jogar, se o Roger tirar o máximo desse time, o time está bem organizado. São alguns jogadores que vão agregar. Acho que o Sport ganha muito com essas novas contratações. Vamos lá, primeiro os 90 minutos, acontece hoje no Estádio dos Aflitos, Retrô Esporte, depois tem mais 90 minutos, um jogo de 180 minutos que vale vaga na final do Campeonato Pernambucano. E por incrível que pareça, galera, não é um jogo fácil, semifinal é sempre semifinal. E a gente vê o time do Esporte com alguns jogadores contratados e podendo estrear. O time está todo à disposição do técnico Roger, que só treinou durante esses últimos 10 dias para encaixar a sua equipe. A equipe que oscilou, mesmo com o Roger estreando bem, depois jogo não tão bom, depois vem de vitória, jogo contra o Santa Cruz, tal, enfim. Mas não performou ainda à altura. E outra, você vê as jogadas do Sport ainda não estão sendo trabalhadas. Você não nota uma jogada bem trabalhada, né, numa diagonal, fazendo a linha de fundo, né, no jogo apoiado. A equipe ainda carece desse trabalho. Mas se você colocar no balanço, o trabalho do Roger inicial já é bom. Ele já está conseguindo tirar algo diferente do time. Claro que vai ser cobrado muito mais, porque o próprio Campeonato Pernambucano não é parâmetro ainda para uma Série B. Mas é óbvio que o time pode e vai, acredito, performar bem nessa reta final do campeonato. Bom, jogo de hoje, às 5 da tarde, a gente não pode dizer, o Sport vai amassar, vai atropelar, vai vencer, vai ganhar. A gente não pode dizer isso ainda, porque é uma incógnita esse time do Sport ainda, porque a gente viu alguns jogos apenas e chegaram muitos reforços. Aliás, o Sport já tem o goleiro Thiago Couto, que para mim é muito mais goleiro do que o Raus, já tem o Marcelo Benevenuto, já tem o próprio Cleison, Yuri Castilho à disposição, o Zé Lucas, que segundo informações concentrou para o jogo, pode ser opção. Então você já nota outra cara, outro time, outra vontade na equipe do Sport. Mas não é, obviamente, justo você falar, não, o time do Sport hoje vai atropelar o time do Retrô. Não, eu acho que o time do Retrô, inclusive, cresceu bastante, tem essas opções e essas variáveis do técnico Jamerson Andrade. Provavelmente deve ser essa formação: Paulo Ricardo no gol, o Davi Júnior, o Dunkley, o Cadinho, o Luiz Henrique,
No meio campo, Hasley, o Luiz, o Wagner Love, o Douglas Santos, o Diego e o Guilherme Paixão. Diego fazendo o meio, Wagner Love fazendo o ataque. Então deve ser essa formação, mas tem alguns jogadores que podem fazer também a diferença. O William Líria está entrando muito bem nos jogos, o Bruno Henrique. O time está começando a dar liga, o time do Retrô. E deve ser basicamente essa a escalação do time do Lulaécio, né? Do time do Retrô da Fênix para o jogo diante da equipe do Sport. Aliás, deixa eu até compartilhar aqui que o último treino do Retrô foi ontem, né? E antes do treino, aliás, após o treino, o pessoal compartilhou aqui algumas fotos, vai compartilhar com vocês aqui, pessoal abraçado, né? Alguns jogadores aí treinando, aí o Wagner Love, enfim, o time passando confiança para esse jogo decisivo diante da equipe do Sport. É o primeiro jogo, claro, da semifinal, partida que vai acontecer às 5 da tarde. Aliás, aproveitando, né, e falando do time do Sport, que deve jogar, eu acredito que vai o Thiago Couto no gol, lateral direita, o Augusto Pucci, né, foi muito bem. A zaga, Marcelo Benevenuto, o Ramon Menezes e o Filipinho. No meio campo, para mim, eu acho que o Zé Lucas não começa jogando, para mim vai ser, acredito eu, galera, que vai ser o Pedro Martins, tá? Ou o Zé Gabriel, Iago Felipe e o Carlos de Pena, tá? Na frente, o Barleta começa com o Gustavo Coutinho e eu acho que ele começa com o Gustavo Maia. Mas tem as opções do Cleison, que eu acho que entra no jogo, Castilho, que eu acho que entra no jogo, e, se possível, o Zé Lucas também no jogo. Então, essa opção do técnico Roger Silva. Aliás, o Sport compartilhou aqui, né? E a gente vai passar para vocês aí, ó, foto do técnico Roger, jogadores treinando, tá? O time Gustavo Maia aí. Opa, esse é o Zé Gabriel, né? O volante aí. Enfim, vamos lá. O Sport compartilhou, né, esse último treino, que foi ontem, para o jogo de logo mais. Bom, a arbitragem, deixa eu passar aqui para vocês, a federação colocou aqui, a arbitragem do jogo é Anderson Luiz Marques, Ricardo Jorge Nunes dos Santos, Vitor Matheus Lavô, tá? O árbitro de VAR vai ser o Thiago Nascimento, tá? Vamos ter VAR ascensiona no jogo, tá, galera? Então, acredito eu, inclusive, que o time do Sport vai ser o time que vai pelo jogo, vai ser o time dominante. O Retrô acho que vai ser jogar um pouco mais reativo, vai esperar um pouco mais o time do Sport. A propósito, né, o Retrô vem precavido, porque jogou com os meninos e acabou perdendo. Os meninos deram valeu de bola, o sub-20 do Sport que ganhou de 2-0 na ilha. Esse jogo no Estádio dos Aflitos, campo neutro, mas eu acho que vai ter mais torcida do Sport do que do Retrô, apesar desse bronca aí dos ingressos que desde ontem, aliás, desde que o Retrô publicou R$200, preço inteira, R$100 meia, depois a justiça disse que era R$80 preço cheio, completo, e 40 ingresso meia, enfim. Caramba, tudo isso mexe um pouco com a torcida, mexe um pouco com o time, mexe um pouco com os bastidores desse jogo que acontece logo mais. Então, não sei se isso é bom, não sei se isso é bom para o Retrô, né? Porque o Retrô tá um tipo de provocando. A gente sabe, né, que o Laércio é torcedor do Sport, sempre foi torcedor, foi dirigente do Sport, mas desde que ele criou o Retrô, ele tem essa coisa aí de ter que ganhar do Sport, de ter que eliminar o Sport, enfim, ele carrega isso, já disse que é um sonho de decidir um título na ilha e ganhar. O ano passado acabou decidindo, ganhou na ilha, mas não levou porque perdeu nos pênaltis. Mas é assim o futebol, galera, e essa é a maneira que, obviamente, motiva todo mundo. Então, acredito eu que vai ser um bom jogo, logo mais às 5 da tarde. Aliás, deixa eu convidar você, que a gente vai estar fazendo live aqui, tá, galera? Então, se você puder participar, agradeço de coração. Mas aproveita e faz o seguinte, qual o placar do jogo hoje? O que é que você acha que vai dar? Sport, Retrô, empate? Enfim,
Dá a sua opinião, mas deixa o like, deixa o joinha, faz uma coisa, galera, se inscreve, ó. A gente está bem pertinho de completar os 213 mil inscritos. Então, se você puder, ajuda aí, se inscreve. Gosta do conteúdo que a gente faz? Então se inscreve, é de graça, é 0800. Obrigado, fica na paz de Deus. Um grande abraço, galera. Valeu. Tchau, se liguem, logo mais tem live, hein?